Simbora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafão Martins de volta com vocês, com os destaques da semana 6. Muitos jogos acontecendo e eu acho incrível nessa temporada que mesmo os jogos contra times que você não dá muita coisa, é prorrogação e decide no final. E é só emoção aqui. Falando em emoção, estou deveras emocionado em receber pela primeira vez aqui Carol, muito obrigado pelo convite, Carol Gregório, vocês estão vendo aí. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Ball Talk. Não, valeu, Rafael. Eu que agradeço o convite. Vamos que vamos falar muito de NFL aqui. Antes da gente partir para o assunto principal desse programa, que é o futebol americano, vocês já sabem, essa resenha ela é gravada ao vivo lá na Roxinha, twitch.tv/o Rafão Martins. As lives estão acontecendo segunda, quinta, teve live até domingo, então fica ligado nas redes sociais para você acompanhar. E é importante também convidar o pessoal que está engajando no YouTube. Deixe o seu comentáriozinho aqui. Se você está assistindo essa gravina no YouTube, deixe o seu comentário que é muito importante. Deixe o like, se inscreve nos canais. Estou jogando todos os podcasts também no canal do YouTube, é youtube.com/Rafão Martins, perfeito? E escorregue o sub para participar do servidor exclusivo no Discord, onde a gente assiste jogos de futebol americano. E vocês podem participar da palpitaria nas quintas-feiras. Tire Maker também, porque a galera gosta de falar quando o Tire Maker tá pronto lá no Twitter. Se você quer participar, tem que mandar o sub e colar na live pra dar o seu papinho aqui, perfeito? Vamos então falar de futebol americano, são os destaques da semana 6 da NFL. Carol, o seguinte, ó, aqui é sempre o convidado que tem a preferência, então eu quero saber o primeiro jogo aí que você vai destacar, que você se emocionou. Eu tenho uma certa desconfiança, mas eu vou deixar você puxar. Então, né, não tem como não começar falando de Cowboys e Patriots, que, assim, com uma dose de clubismo, não sei, foi o melhor jogo da semana. Muita gente não estava colocando fé, né? Eu acho que a grande maioria, a gente vê pelos bolões por aí, que a maioria estava apostando no Cowboys como se fosse acontecer uma lavada, né? E não foi bem assim que a gente viu. Dallas finalmente venceu e finalmente quebrou o karma contra o Patriots. O Cowboys nunca tinha vencido o Patriots do Bill Belichick. Já se enfrentaram 13 vezes na história. O Cowboys ganhou as 7 primeiras e o Patriots ganhou as outras 6. Então, a gente quebrou um paradigma aqui e foi um jogo que teve de tudo, né? Teve milhões de faltas do Cowboys, teve prorrogação, teve algumas chamadas questionáveis da arbitragem, questão de TD com o Cowboys, um face mask duvidoso ali no Agholor, que algumas pessoas reclamaram na prorrogação. Como eu falei, eu não sou muito de subestimar nenhum adversário. No primeiro quarto, até ali na metade do segundo, mais ou menos, eu tomei uns sustos assim com Dallas. A gente estava assim, em algumas situações tomando uma surra, principalmente com a defesa. Tanto que a gente foi para o intervalo perdendo, né? Se não fosse aquela questão do touchdown, a gente não ia perdendo, mas enfim. Uhum. A gente foi perdendo por 14-10. E no segundo tempo, acho que tudo foi se encaixando um pouco melhor. Não só para o Cowboys, mas para o Patriots também. A defesa foi começando a entender melhor e tudo. Eu acho que do lado do Patriots, eu acho que não tem como fugir muito. O principal destaque, com certeza, foi o Mac Jones, né? Ele jogou bem, ele tá mostrando a que vem. Na minha opinião, ele tá longe de ser um dos problemas do Patriots, né? Ele, com certeza, vai ser um QB bem sólido, tem tudo para continuar crescendo. E acho que como um destaque negativo, talvez o pass rush, que não funcionou muito bem, e do outro lado você tinha deck e milhões de armas muito potentes no ataque, né? Então deu esse resultado aí que a gente viu. O Dak Prescott, ele é o primeiro quarterback a conseguir 445 jardas passadas em cima de um time treinado por Bill Belichick. Então, assim, o que o Dak Prescott está fazendo nessa temporada é algo que beira o incrível e o absurdo, porque tá jogando muita bola o quarterback do Dallas Cowboys, inclusive também o menino CeeDee Lamb, 149 jardas e 2 touchdowns em 9 recepções, e o game winner, que foi sensacional. Eu já vou dar o spoiler que o game winner do Cowboys tá no top 5, que vai sair lá no Resenha NFL na quarta-feira também. Que esses dois caras estão jogando bola é uma monstruosidade. O Zeke nem precisou fazer muita coisa, teve mais de 100 jardas totais ali, porque tem feito bons jogos, mas, cara, o Dallas Cowboys realmente tem sido um time a ser respeitado.
tá entre os times mais fortes para mim da NFL hoje. O Damian Harris, pelo lado do Patriots, primeira vez que ele passa da marca de 100 jardas correndo com a bola. O Mac Jones conseguiu o touchdownzinho ali no final, botou uma pressão para cima do Dallas Cowboys, conseguiu jogar para prorrogação e virar o jogo. Mas assim, esse time do Patriots, cara, tá sendo difícil de entender, porque ele faz jogos apertados contra times do nível de Dallas Cowboys, assim como faz jogos apertados contra times igual o Houston Texans. Então, é aquela Suíça, né? Jogo apertado com todo mundo. Contra o ruim, contra o bom, tá acontecendo isso lá no lado do New England Patriots. E a gente tem que entender o que o Bill Belichick vai conseguir fazer com essa equipe até o final do ano. Para mim é nítido que existe talento para ser trabalhado ali. Mas o time do Bill Belichick não era sobre talento, era sobre vencer jogos e vencer títulos. Então eu quero ver se ele de fato vai conseguir conquistar isso com esse grupo do New England Patriots. É o desafio que ele tem a fazer desde que ele perdeu o GOAT e vai ter que se provar. Sim, Bill Belichick vai ter que se provar na NFL. Eu acabei de dizer isso. Pode clipar, fica à vontade. Podemos passar para o próximo jogo, Carol? Tem alguma coisa a adicionar? Tenho um nome a adicionar, Trevon Diggs. Perfeito! Perfeito. Trevon Diggs, que assim, eu não lembro, eu acho que eu honestamente não vi tanta interceptação do Dallas Cowboys desde que eu acompanho há 10 anos. Assim, Você quer estatística? Você quer estatística? Mande estatística. Desde 1985, um defensor do Dallas Cowboys não conquista 7 interceptações em 6 semanas, Rafão? Não. Na temporada inteira. Desde 1985 não tem um defensor do Dallas Cowboys que no ano todo consegue 7 interceptações. O Trevon Diggs fez isso em 6 semanas. É incrível esse rapaz. É realmente assim, uma coisa que eu nunca vi acontecer e assim, além dele também, a nossa defesa melhorou em relação ao ano passado, né? O Randy Gregory também foi muito bem, ele forçou o fumble. Então, acho que esse jogo foi um jogo completo do Cowboys. Jogaço do Cowboys, o menino Micah Parsons também, que eu sou fã, é um cara que eu gosto demais. E essa defesa do Cowboys tá jogando a bolinha dele ali. E vamos ver o que o Cowboys consegue nesse ano. Eu vou puxar o próximo jogo agora, Carol. Eu vou direto pro prime time. Eu vou falar do Sunday Night, que eu errei o palpite. Seattle Seahawks e Pittsburgh Steelers. Eu achei que o Dino Smith vinha pro crime e ele quase veio, porque esse jogo foi pra prorrogação. Mas aí, já que estamos falando de prorrogação, na prorrogação apareceu um pequeno homem chamado TJ Watt, forçou o fumble, deixou os caras na cara do gol para fazer o field goal e garantir a vitória. O TJ Watt é um monstro e não tem ninguém que vai me convencer o contrário. Foi para mim a diferença que aconteceu nesse jogo é isso. O TJ Watt era o melhor jogador em campo e quando estava no final do jogo, ele fez a diferença, forçou o fumble e o Pittsburgh Steelers conseguiu essa vitória. Assim, pro Seattle Seahawks, sem maiores problemas. Quando você tá com um quarterback reserva, você não cria grandes expectativas e tudo mais. Então, levar esse jogo para prorrogação, vencer o Steelers, de fato, era uma grande aposta da minha parte. Mas pro Pittsburgh Steelers, que tava com um timezinho ali em campo, Big Ben e tudo mais, cara, dentro de casa, em Pittsburgh, você sofrer pro Seahawks, assim, o Seahawks não tem uma grande defesa, eles não tem grandes pass rushers, não tem um playmaker na secundária que força turnovers. Por que o Steelers não teve facilidade para bater esse Seahawks? É algo que me deixa muito preocupado com esse time nessa temporada, Carol. Então, tirar o Russell Wilson do Seahawks é uma coisa complicada, né? Ele já estava ele estava mais de 200 jogos, se eu não me engano, né, seguidos, sem perder um jogo, e é muito complicado a equipe lidar com isso. Em relação aos Steelers, eu vejo, assim, no desempenho durante a temporada, eu tenho comparado um pouco com o Saints. Num jogo, assim, tem um desempenho acima do esperado, acima do que a gente acha que eles vão apresentar, e aí num outro que tinha tudo para levar de uma forma mais tranquila, eles mesmos se complicam, que é esse caso de Seattle sem o Russell Wilson, com as questões que você falou. Realmente não sei muito bem ainda o que esperar dos Steelers. É isso. Bom, o torcedor dos Steelers continua preocupado por não ter tido facilidade nesse jogo. E são dois times também que não estão tão
fortes aí na competição. Os Steelers, apesar do 3-3, tá no final ali da divisão. E o Seahawks, bom, tem o Cardinals na divisão, que é o último invicto da NFL. Carol, pode puxar o seu próximo destaque. Então, eu acho que eu vou de rival da divisão por um motivo chamado Patrick Mahomes. Certo. Washington e Chiefs. Eu acho que esse foi um jogo para oficializar, talvez, se assim a gente pode dizer, que as franquias aprenderam a jogar contra o Chiefs e que arrisco dizer que não é mais o time a ser batido na AFC, né? Hoje a gente tem alguns times que estão melhores que ele na conferência. Óbvio que não é hora de descartar o Kansas City, apesar dessa fase, ainda é um bom time e tem ninguém menos que Patrick Mahomes. É uma franquia que ainda disputa playoffs. Mas o Mahomes tem que parar com essa mania de querer fazer firula todo jogo. Não é sempre que ele vai conseguir fazer um milagre ou uma jogada absurda, né? Apesar das vitórias, né? A interceptação que ele teve, uma não foi culpa dele, mas a outra foi ele lançou um pato morto porque ele não quis aceitar o sec, ele tentou fazer uma mágica ali. Também teve uma questão de queda de rendimento do Tyreek Hill, que nos últimos anos você ter ele no Fantasy, você já basicamente ganhava a semana, mas ele tá sendo bastante marcado, dropado alguns passes importantes. A defesa teve uma melhora aparente ali em relação à semana passada, mas a gente tem que considerar que era o Washington do outro lado, né? Então, acho que só nos próximos confrontos que a gente vai ter uma ideia melhor. E a sensação que pelo menos passa para mim, não sei para você, é que o Chiefs está sentindo essas derrotas. Está deixando afetar o psicológico ali com a cobrança aumentando. E o Washington também, assim, falando do jogo no geral, não conseguiu fazer muita coisa, porque apesar de ter um front seven bom, o resto do time não tem um equilíbrio, né? Eu acho que o Washington não é um time muito equilibrado, talvez. E não marcou um mísero ponto no segundo tempo. Então, é basicamente o que a gente viu no placar, assim. O time de Washington enfrenta muitas dificuldades. Estava se programando para entrar nessa temporada com o Ryan Fitzpatrick, e aí depois teve a lesão tem gente que acreditou em Taylor Heinicke, eu nunca acreditei nesse cara. Assim, o Taylor Heinicke conseguiu fazer um jogo duro nos playoffs porque a defesa do Washington estava dominando no ano passado. A defesa do Washington está sofrendo muito nesse ano. E o que me preocupa é assim, de um lado tinha Patrick Mahomes, do outro tinha Taylor Heinicke. 31-13, tinha que ser 31-13, por pior que fosse o jogo do Kansas City Chiefs. Agora, o Chiefs teve 3 turnovers nesse jogo, o Mahomes teve 2 interceptações, já são 14 turnovers do Chiefs no ano. Então, assim, não tem como, o Chiefs tem que tomar conta da posse de bola. O que a Carol falou sobre os problemas ofensivos e o Mahomes segurar a onda dele, porque o Chiefs venceu o Super Bowl com a agressividade, perfeito. Só que a agressividade ela não pode ser sem cabimento, sem planejamento. Você tem que entender quando você pode ser agressivo, porque em alguns momentos você tem que entender como usar o seu time. O Chiefs acaba sendo até um pouco irresponsável, né? Exato. O Chiefs conta com o Mahomes para garantir vitória, sim, mas tem outros 10 jogadores ali. O Darrell Williams, o running back, fez 2 touchdowns nesse jogo. Então você tem que entender o que está funcionando e como utilizar melhor os seus companheiros. Não estou querendo ensinar Mahomes a jogar bola não, tá? É um dos caras mais talentosos que eu vi na minha vida. Mas o que a filosofia do Chiefs nesse momento não parece estar dando certo, a gente precisa comentar aqui nessa live. Alguma coisa a adicionar sobre Chiefs e Washington, Carol? Não, a gente já pode ir pro próximo. Então sim, bora pro próximo jogo, e eu vou buscar outra partida que eu errei. Eu faço palpites e eu erro muitos palpites, é assim que acontece. Eu achei que o Chargers conseguiria bater o Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens, o Chargers com ataque dinâmico e o Ravens nem tanto. Cara, eu sei que o Baltimore Ravens, se o Chargers tinha problema contra o jogo terrestre, o Ravens falou: perfeito, vou mostrar como é que é. É isso aí, vou mostrar pra vocês. E foram com 187 jardas terrestres e teve touchdown de todo mundo que tava no Pro Bowl da temporada 2012.
Le'Veon Bell, Devonta Freeman, Latavius Murray, todo mundo marcando pra cima do Los Angeles Chargers. O Baltimore Ravens, pra mim, tem que estar no papo dos times mais fortes da NFL hoje, não tem como não falar. O Lamar Jackson é uma ameaça incrível e só por você conseguir marcar touchdowns com Le'Veon Bell e Devonta Freeman, fala mais sobre o Lamar Jackson, a ameaça que esse cara é e o que a defesa tem que preparar para parar o quarterback do Baltimore Ravens. É um time muito forte defensivamente, não deu sossego pro Justin Herbert do início ao fim do jogo. A defesa do Ravens jogando muita bola. Então, assim, Ravens provou contra um contender que era o Chargers, que a gente estava falando como um dos times mais fortes da NFL, que tô aqui, ó, num patamar acima de vocês. Pro Chargers eu já acho o seguinte, foi um jogo ruim? Foi um jogo muito ruim do Los Angeles Chargers. Mas você tem direito a ter jogos ruins nessa temporada. Eu não acho que é o fim do mundo pro Chargers. Eu ainda confio que o Chargers tem um time forte, talentoso, que pode trabalhar nesse ano. Eu gosto muito do trabalho que o Brandon Staley tem feito por lá. Agora esqueceu, ó. Apaga, delete, semana que vem é outra coisa. Contra o Ravens foi amassado e vai ter que ficar uma semana digerindo aí o torcedor do Chargers, porque não tem como não perceber a superioridade que o Ravens teve para frente da franquia de Los Angeles. O que você achou desse jogo, Carol? Então, eu ainda tô tentando entender esse colapso, né? Porque, assim, eu acho que além do Chargers ser, né, um dos times mais fortes hoje, vem de um jogo muito bom, né? Até você e o Beltrão estavam falando do jogaço que foi contra o Browns, né? A vitória. E ontem não conseguiu ser minimamente competitivo. No terceiro quarto, se eu não me engano, foram 4 jardas. E das 208 totais foram no garbage time. Então, assim, foi um domínio total do Ravens nos dois lados da bola. Como você falou, foi um jogo ruim contra um adversário forte e é isso. Tem todo o direito de ter, né, esses deslizes. Enquanto é tempo, não dá para ter um deslize assim nos playoffs, né, por exemplo. Eles até tentaram ali ensaiar uma reação depois da interceptação e do TD, mas eu acho que quando não é dia, não tem o que fazer. Até o extra point foi errado. Eles não perdem a moral, tá indo para a bye week como líder, né, da divisão. Então é botar a cabeça no lugar e voltar com tudo. É isso. Muita sorte para Beltrão, para Casimiro, a torcida toda do Chargers, porque vão precisar. É uma semana dura pro nosso querido Justin Herbert, mas ele tem talento. Eu confio que ele consegue sair dessa, perfeito? Carol, próximo destaque. Manda bala. Então, eu acho que a gente pode ir do único invicto, né, da temporada. 6 vitórias, 0 derrotas, o Arizona Cardinals. Eu tava vendo que é a primeira vez desde 1974 que isso acontece, dessa campanha, e muito que merecido, né? Arizona começou colocando uma vantagem no placar, chegou até 20-0, e o Browns sofrendo com turnovers on downs, fumbles, 2 faltas que colocaram Cardinals na boca da endzone. Eles também tentaram uma reação ali no primeiro tempo com aquela Hail Mary incrível do Baker Mayfield. Sim. Diminuíram para 23-14, mas no segundo tempo, assim como no primeiro quarto, só deu Cardinals, terminou 37-14. Do lado do Browns, o jogo terrestre já estava prejudicado, sentindo falta do Nick Chubb. O Kareem Hunt foi para o jogo, ele não foi de todo ruim, foram 66 jardas em 14 corridas, mas pelo que eu vi, ele teve uma lesão na panturrilha e não joga na quinta contra o Broncos. Então a situação só vai ficar pior para o Browns, que já está perdendo outras peças também, né, por lesão. E do Cardinals, nada muito diferente do que a gente já viu até aqui. Tudo funcionando, né? Jogo terrestre, o ataque aéreo, o Kyler Murray tendo uma temporada de MVP. E tem tudo para continuar assim, porque o próximo jogo é contra o Texans. Então, eu acho que as expectativas ainda são de manter essa invencibilidade, pelo menos para mim. Vai ser uma amassada violenta. Eu acho difícil que seja algo diferente disso. Foi o que você falou, o Kareem Hunt ele saiu, parece que pode ficar até 4 semanas fora, isso é um problema, porque é o comentário que eu faço, né? O Baker Mayfield, a gente estava falando bem dele, mas foi pela construção que o Stefanski fez do Cleveland Browns. No ano passado, o Cleveland Browns era um time fisicamente imponente. A linha ofensiva foi uma das melhores da temporada, estava correndo com a bola pra caramba, e com isso o Baker Mayfield foi ganhando conforto e estava produzindo também no sistema ofensivo. Quando você entra nesse jogo sem Nick Chubb,
perdendo o Kareem Hunt em alguns snaps, sem os 2 offensive tackles titular, você começa a falar, eu preciso do Baker Mayfield, ele é o meu protagonista. E quando ele é o protagonista do Browns, tem sido um problema. A gente tem que admitir, nada contra, adoro o Baker Mayfield como jogador. É um cara que traz um espírito muito maneiro de se ver ali e que tem tudo a ver com o Cleveland Browns, que é um time físico, e o Baker Mayfield traz essa imponência, beleza? Quando o Baker Mayfield é o protagonista do Browns, existe problema. Jarvis Landry também machucado, é importante a gente falar. E a defesa do Browns também não tá aquelas coisas. A linha defensiva até tá jogando bola, mas a secundária também tá sofrendo nesse ano. E o Cardinals entrou também. A gente fala dos desfalques do Browns. O Cardinals entrou também sem Chandler Jones no lado defensivo, sem o Rodney Hudson, que pra mim é o melhor center da NFL. Existiam também desfalques do lado do Cardinals. Só que o Cardinals, irmão, o Cardinals tá com um grupo invejável. Acabou de acontecer a troca pelo Zach Ertz. Agora eles têm Zach Ertz, AJ Green, DeAndre Hopkins, Christian Kirk, Rondale Moore, tudo isso com o Kyler Murray, que é um cara que tá jogando bola pra brigar aí por nível MVP. Robert Alford tá jogando a bolinha dele, Byron Murphy jogando a bolinha dele. Tá todo mundo jogando nesse time. Então, assim, o Cardinals é um dos times que a gente tem que mais respeitar nessa NFC. Difícil ver um time que consiga, hoje a gente consiga na Conferência Nacional falar melhor do que o Cardinals, porque ele se provou contra os melhores adversários, contra o Rams, contra o Browns, ele tá batendo os times que a gente fala que são os melhores do ano. Não tem como a gente não levantar o Arizona Cardinals para o topo do Power Ranking. A gente vai ver o que vai acontecer no Monday Night, é um jogo importante do Bills contra o Titans, como eu falei offline, mas o Cardinals tá nessa disputa pelo time mais forte da NFL. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum jogo aqui que eu tava separando pra falar. O Tampa Bay venceu do Philadelphia Eagles, eu acho razoável. Você tinha mais algum destacado aí, Carol? Eu só tinha separado Bears e Packers, mas eu também acho que foi um jogo bem marromeno, assim, né? Eu acho que o que mais pega é a questão da rivalidade histórica, das provocações, mas não foi um jogo incrível, né? O Aaron Rodgers no final mandou aquele I still own you, eu ainda mando aqui, né? Então se coloca nesse lugar, mas foi isso, Aaron Rodgers de um lado e Justin Fields do outro. O Bears, a defesa do Bears jogou um bom jogo, o jogo terrestre também, o Khalil Herbert, o novato, fez uma boa partida. O Bears fez o que pôde, só que do outro lado tinha um time melhor. Eu acho que o Packers ainda tem que se provar contra os melhores times da NFL. Eu acho que a gente precisa ver isso acontecer. Contra o Bears, assim, e falar nessa divisão norte da NFC, eu acho que o Packers é o time mesmo ali que deve levar sem maiores problemas. É o time mais consistente, mais pronto para de fato conseguir vitórias na NFL. Mas é isso. O Justin Fields ainda tem que evoluir. Tem talento, mas para mim tá longe de ter mostrado o suficiente pra gente já falar, Justin Fields era o meu QB2 no processo pré-draft, mas como profissional ainda tá devendo bastante o menino do Chicago Bears. Ele tem umas boas jogadas, mas em algumas outras decisões você vê realmente que ele é um rookie, né? Por exemplo, Sim. A interceptação de ontem que não entendi. Exatamente. No Thursday Night, o Tampa Bay ganhou do Philadelphia Eagles, foi 28-22, mas o Tampa Bay teve o dobro de jardas do Eagles como produção ofensiva. O Hurts conseguiu achar 2 touchdowns ali correndo com a bola, inclusive empatou com o Sam Darnold, ele e o Darnold têm 5 touchdowns correndo com a bola, são os líderes na posição de QB. O Vikings, meu Deus, o Vikings foi o 34-28 mais feio que eu já vi. Esse do Vikings em cima do Panthers, tá? E o Panthers, assim como o Broncos, times 3-0 que agora estão 3-3, foram expostos aí contra times um pouco melhores na NFL. O Las Vegas Raiders, no primeiro jogo sem o Gruden, e aqui na minha live eu posso falar à vontade, merecidamente meteu o pé dele, então o Raiders jogou muita bola, tá? O Raiders teve um dos melhores jogos do ano sem o Gruden, batendo o Denver Broncos, rival de divisão também, 34-24. Indianapolis Colts amassou o Texans, porque é o Texans, então também esperado. O Bengals, a gente falou um pouquinho antes da live, amassou o Lions cara, eu tô com pena do Lions, tá, Carol? Eu não sei mais o que falar pra torcida do Lions, cara.
Eu lembro na live que a gente fez lá no meu Instagram, antes da Sim! temporada, a gente falou exatamente isso. E a temporada não tinha nem começado. A gente falou, não tem o que falar do Lions, porque eles não se ajudam. Não, e aquilo, até o que poderia dar certo, dar errado para eles, tipo a derrota pro Ravens, assim, Sim. é complicado. E o próprio técnico já não sabe mais o que falar, deu uma cobrada no Jared Goff. Agora você vai falar pra mim, Rafão, você acha que o Jared Goff é o problema do Lions? Não, cara, tem muitos problemas nesse Detroit Lions. E falando nisso, o Jacksonville Jaguars lá em Londres bateu o Miami Dolphins 23-20, o Dolphins com o Tua. O Tua fez um bom jogo, tá? É que o Jacksonville Jaguars de fato venceu 23-20 apertado, mas o Tua voltou bem até. Só que com essa vitória do Jaguars, o Jaguars interrompeu a segunda maior sequência de derrotas da NFL. Eram 20 jogos sem vencer do Jacksonville Jaguars. E agora a maior sequência ativa da NFL está com o Detroit Lions. Parabéns, Dan Campbell. Parabéns, Jaguars e Trevor Lawrence pela primeira vitória na temporada. É um time que mostrava esse potencial de... Não acho que era um time para estar sem vitórias aqui. O Trevor Lawrence, para mim, é o QB novato que mostrou mais. Você gosta do Trevor Lawrence? Tá gostando do que ele mostra, Carol? Então, eu tô muito feliz porque eu apostei no Jaguars no bolão. Ah, Então, me deram uma vitóriazinha aí. Mas realmente eu concordo com você que esses jogos sem ganhar, acho que não refletia tanto o que eles estavam buscando, né? Eu acho que essa vitória realmente foi merecida. o Rams amassou o Giants, Cooper Kupp tá jogando uma bola absurda. E foi isso. Foram todos os resultados da semana. Lembrando que agora a gente está gravando o podcast na segunda-feira. Vai ter o Buffalo Bills e o Tennessee Titans acontecendo pelo Monday Night Football. Você quer dar um palpite, Carol? É só pra errar mesmo, tá? Fica à vontade. Palpite de placar? Isso. Deixa eu pensar. Nossa, eu ia falar um, mas eu ia acabar repetindo outro placar. 34-13. 34-13 pro Bills? Aham. Vem amassado então. Vem amassado então. Eu vou colocar 31-24. Um pouquinho menos. 31-24. Porque tem Derrick Henry. E o Derrick Henry, ele é um homem diferente dos outros. Acho que o Titans vai conseguir fazer um jogo um pouco mais complicado contra esse Buffalo Bills. Mas concordo que é o favorito aí do Monday Night. Vamos ver se estamos os dois errados amanhã. Porque é bem possível que isso aconteça, que a NFL não tá fazendo sentido nada, irmão. Depois da amassada que o Chargers levou, não sei mais. Não sei. O palpite é pra errar mesmo, porque É isso. O GF Santana colocou aqui que o Henry tem que ser respeitado. É o que eu tô com tentando fazer certeza. nessa live, certo? Bom, é isso. Final de mais um programa. Obrigado, Carol. Vou deixar um espaço também para você chamar o pessoal que tá agora te escutando no feed para colar no seu Instagram e acompanhar o seu conteúdo. Sempre um prazer. Chamarei mais vezes também, com certeza. Obrigado. Não, Rafael, eu que agradeço o convite, foi muito bacana. Para quem quiser acompanhar mais um pouquinho de conteúdo sobre NFL, curiosidades, histórias, vídeos de pré-jogo, análises, enfim, me acompanhar lá no Instagram, Carol Gregori, e no Twitter, Carol Gregori, underline. É isso aí. Segue as mina. Nesse caso, a mina que tá aqui do lado, por favor. Porque é um conteúdo, sim, imperdível e ela tá entregando sempre, com consistência. Então, fortalece o conteúdo. Sempre falo que isso é o que você pode fazer pelo produtor de conteúdo de futebol americano, é seguir, é compartilhar. Então, por favor, deem essa moral pra Carol. E é isso. Eu tô voltando aqui no seu feed ou no YouTube na semana que vem. Mas vai ter live na quinta-feira, tá, rapaziada? Terça e quarta não tá acontecendo, não vou conseguir fazer live, mas quinta-feira tem palpitaria. Quinta-feira eu vou fazer Tire Maker durante o Thursday Night. Então, quinta-feira você cola aqui na Roxinha, que tem muito papinho. Ó, e quem tá no chat, Christian já jogou o Instagram da Carol aí no chat. Sigam imediatamente, perfeito? É isso. Semana que vem eu tô de volta aqui. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Por favor, compartilhe esse episódio. Se você tá ouvindo no YouTube, deixe seu comentário, que é muito importante para a plataforma ajudar aí a divulgar o conteúdo. E é isso. Aquele abraço e eu fui.